debates, aquela cobrança que aconteceu alguns meses atrás sobre exposição para a exposição Queer Museum, com relação à luta dos homossexuais. Tava lá a menininha mexendo no pinto do homem. Legal, é? Eu queria saber o que o senhor acha. Por exemplo, tem coisas que vão se acumulando. Então, por exemplo, essa história da exposição lá no Queer Museum, que era uma exposição séria. Depois, você tem agora, recentemente, um pedido para que professores sejam denunciados caso o estudante se sinta doutrinado, né? Se sinta pressionado. Isso partiu, inclusive, do próprio Bolsonaro, mas também de seguidores, uma deputada que foi eleita agora no Rio Grande do Sul. Quer dizer, essas ações que parecem repressivas, truculentas, o que o senhor acha disso? Por que é truculento? Sobre esses acontecimentos? Por que seria truculento um aluno filmar a opressão que um professor exerce sobre ele? E não é truculento o professor proibir essa gravação. O que os professores estão querendo é o direito ao sigilo no ensino público. Ou seja, ninguém pode saber o que eu estou ensinando aqui. Você não pode me filmar e contar para os outros. Só existem 3 motivos pelos quais um professor pode querer isso. Primeiro, ele é um agente comunista mesmo, está querendo manipular todo mundo e não quer que ninguém saiba. Segundo, ele é um incompetente e quer esconder sua incompetência. Terceiro, ele é um pedófilo. Só existem esses 3 motivos. Nenhum deles é respeitável, eles não têm direito a esse sigilo, eles estão exercendo a censura sobre seus alunos e se queixando, fazendo de coitadinho como se o vítima de censura fosse eles. É uma inversão total. Mas o direito ele não tem, porque isso é contra a lei, né? Existe o direito, ele tem o direito. Mas quem tem o direito? Peraí, eu não entendi. No campo do Código Penal. Peraí. A ética disso, né? Espera. Eu perdi a sua frase porque houve uma interrupção aí. Você pode repetir, por favor? Sim, eu estava dizendo que o direito ele não tem, porque é contra a lei, o professor ser filmado e exposto. Mas eu não gostaria de entrar no campo do Código Penal. Um momento, ele ser filmado. Ética e de liberdade. Ele ser filmado e exposto não é contra a lei nenhuma. Contra a lei é ele proibir, é ele exigir o sigilo numa atividade que, por definição, é pública. Nenhum professor pode impedir o aluno de gravar o que ele está ensinando. Isto é censura exercida em massa sobre todos os alunos, exercida por essa cambada de manipulador filha da puta. E depois ele se faz de coitadinho. Não tem o menor sentido. E o senhor não acha que se essa doutrinação tiver... Né, estou usando o termo que você não usa, mas é o termo que está sendo dito aqui, né? Se essa doutrinação fosse assim, tão eficiente, nós não teríamos tido mais governos de fato de esquerda? Não, peraí. Qualquer candidato comunista que se eleja por meio eleitoral num regime ainda capitalista, ele não vai ser louco de chegar, agora implantei o comunismo e virou tudo comunista. Não, vai ter 20 governos de transição, que será visto como comunista por alguns e como pró-capitalista por outros. A oposição de direita dirá que ele é capitalista, que ele é comunista, e os comunistas mais radicais dirão que ele é de direita. Isso é natural, isso acontece assim. Ora, a dominação esquerdista nas escolas é total, 100%. Não se admite uma única voz discordante, e isso está assim há 40 anos. Isso começou a ser documentado nos anos 80 pelo falecido Nelson Lehmann da Silva. Ele naquela época já tinha pilhas e pilhas e pilhas de documentos do que estava acontecendo. Levou muito tempo para que as pessoas tomassem consciência de que esse problema era realmente grave. E o problema, repito eu, não é a doutrinação.
não é o viés ideológico, porque é impossível você transmitir qualquer conteúdo cultural que não tenha nenhum viés ideológico. Isso é materialmente impossível. O problema não é a doutrinação, o problema é a censura. Professor que faça lá a doutrinação que ele quiser, mas que ele deixe a doutrinação oposta se manifestar, e é isso que eles não deixam. Eles não querem nem ser filmados, eles não querem ser documentados, eles querem o segredo total, ou seja, querem a dominação total sobre as mentes dos seus alunos. Os pais não podem saber, a opinião pública não pode saber. Isso é a coisa mais imoral, obscena e criminosa que eu já vi. Não tenho nenhum respeito por essas pessoas, não. O senhor apoia, acha uma boa ideia a escola sem partido? Depende. Eu acho que denunciar o caso... Eu já disse, a minha posição com relação à escola sem partido foi assim, no fundo, eles têm razão. Quer dizer, o protesto é inteiramente justo. Agora, as táticas, a estratégia dele, eu tenho sérias críticas, inclusive o uso do termo doutrinação. E o ideal, vamos dizer, o termo está errado, escola sem partido. O certo é o seguinte, escola com todos os partidos. Não escola, uma escola neutra. Esse isentismo é uma ilusão pequeno-burguesa. O que tem não é a escola sem ter nenhum partido, é a escola tendo todos os partidos, está aberta a tudo. É você ter o verdadeiro pluralismo, você ter o verdadeiro debate, você ter a verdadeira discussão. E isso que os caras não querem. Eu estou falando que eles não querem nem que grave a aula, eles querem dar aula em segredo. Isso é um crime. São todos criminosos. Eles estão impondo uma censura que eles não têm direito de impor. E exigindo, usando a máquina pública para fazer lá dentro, em segredo, tudo o que eles quiserem. Professor, o senhor acha que uma das soluções para essa questão que o senhor colocou como censura seria, por exemplo, a privatização das universidades? Não, porque nas universidades privadas acontece a mesma coisa. Isso não... mas aí você pode ter, por exemplo, um empreendedor do ensino de terceiro grau cujo grande filósofo e guru é Olavo de Carvalho. Você pode ter essa distinção. Você vai ter um que vai achar que Marilena Chaui é a grande pensadora do país, se isto fosse assim, os grandes empresários teriam todo apoiado o Bolsonaro. E isso não aconteceu. O empresariado brasileiro está vinculado à esquerda há mais de 50 anos. O mercado, o senhor diz, o que se chama de mercado? Não, peraí. O mercado não é um sujeito, agente. Sim. O mercado é um efeito matemático de milhões de ações desencontradas. Tá certo? Então, é claro que o mercado pode ir para um lado enquanto os empresários estão indo para outro. Aliás, isso acontece com frequência. Ninguém dirige o mercado, porque se dirigir não é mercado mais. Então, agora o pessoal confunde. Eles pensam, quando falam em mercado, eles imaginam assim, o consenso dos capitalistas. Isso é loucura. Isso é analfabetismo. Esse pessoal tem que estudar. Vai estudar o Joseph Schumpeter. Né? O pessoal talvez entenda alguma coisa disso. Enfim, nós estamos no país mais ignorante do mundo. O pessoal precisa acordar. Mas o senhor não acha que os empresários estavam, no final das contas, com o Bolsonaro exatamente porque... Nas últimas semanas, se eu estivesse com o Bolsonaro, a campanha dele teria dinheiro. E não tinha dinheiro nenhum. Eles deixaram o Bolsonaro na tanga. O deixaram completamente desamparado e foram lá dar dinheiro para o Haddad e para outros vagabundos. E agora, o senhor acha que, a percepção que a gente tinha era de que havia um consenso entre uma boa parte do empresariado também e desse mercado que ninguém controla, na verdade, no sentido de que era mais interessante apoiar o Bolsonaro porque ele tinha uma promessa de aprofundamento das reformas, né? Não, ninguém apoiou o Bolsonaro. Neoliberal. Ninguém apoiou o Bolsonaro. Mas nenhum empresário, meu Deus do céu. Ou se teve um ou dois, foi muito. O empresariado estava maciçamente, ou com o Alckmin,
ou com o Haddad, ou com qualquer dos outros. Ninguém confiava no Bolsonaro. No princípio com Alckmin, né? Mas em seguida, quando o Alckmin não levantou voo, migraram para... Olha, o governo que mais teve apoio do empresariado foi o do Lula. Manda essas meninas ficar quietas, por favor. Oi, pode continuar. Sim. Você estava dizendo, né, que teve o maior apoio dos empresários foi o governo Lula, né? E olha, por que é assim? Aí tem que fazer uma retaguarda histórica muito mais séria do que as discussões do dia a dia permitem. Você verá, quando foi na década de 60, houve uma profunda mudança no discurso, na ideologia e na estratégia da esquerda. Graças à influência do pessoal da escola de Frankfurt, sobretudo, que tinham desistido da Revolução Proletária e descobriram novas classes revolucionárias, que seriam o lumpenproletariado, os artistas, os intelectuais e os estudantes. E achavam que o fronte principal de combate era a cultura. Portanto, eles descreviam isso como o trabalho do negativo, quer dizer, destruir todos os valores culturais, morais, etc., que, segundo eles, sustentavam o capitalismo. Acontece que se você destrói todos os valores e referências morais, religiosas, etc., só sobra um único fator organizador na sociedade, que é a economia. Então, a economia se torna a fonte de todos os valores. Quem ganha com isso? Os banqueiros e grandes empresários. Eles se tornam os donos de tudo e nós temos aquilo que Marx chamava o capitalismo cru, que é o que nós temos hoje. E é por isso que esse pessoal do grande capital apoiou os esquerdistas, porque os esquerdistas todos aderiram ao feminismo, gaysismo, abortismo, ou seja, destruição de todos os valores. Ótimo! Destrói todos os valores, então você não tem meios de resistir ao poder econômico. Então a esquerda trabalhou para esses caras, a esquerda trabalha para banqueiro, meu Deus do céu. Mas são burros demais para perceber o que estão fazendo. Sabe, né? Olha, se o PT tivesse consultado a mim, eu teria dado para eles umas certas dicas, teria salvado o partido. Mas são orgulhosos e burros, porra. Acham que sabem. Que dicas o senhor teria dado, Olavo? Em primeiro lugar, teria dado essa. Vocês têm que acordar para o fato de que a destruição de todos os valores não fomenta a sua revolução, mas fomenta o grande capital. Em segundo lugar, o PT, no começo, tinha lido muito Raimundo Fauro, os livros Donos do Poder, e chegou à conclusão de que o problema no Brasil era o estamento burocrático, quer dizer, os donos do Estado. Então, mas, ao mesmo tempo, eles estavam lendo Antônio Gramsci, que recomendava a ocupação de espaços. Resultado, eles queriam destruir o estamento burocrático, mas eles, com a ocupação de espaços, eles mesmos se transformaram no estamento burocrático. Eu teria dito, não faça isso, porque você está lutando contra você mesmo, e você vai terminar muito mal. Você vai ser odiado, o povo vai vomitar em cima de vocês, como de fato aconteceu. Dava para consertar o PT 20 ou 30 anos atrás? Dava. Agora não dá mais, agora já fudeu tudo. Olavo, professor, o senhor falou de movimento feminista, do movimento que o senhor chama de gaysista, que é dos LGBTs, né? O senhor não acha que esses movimentos, no mundo inteiro, eles ultrapassaram e atropelaram os partidos políticos e eles são irreversíveis como afirmação, na verdade, de uma humanidade, de uma maior compreensão solidária da vida com relação às pessoas que são diferentes ou que estão em posições abaixo do que deveria na realidade estar, como o caso das mulheres. Olha, você deveria ensinar isso para eles. Porque hoje em dia é o seguinte, se você não é a favor do casamento gay, você é fascista, nazista, criminoso, tem que ir para a cadeia. Esses caras são absolutamente intolerantes, ditatoriais, têm mentalidade de censores, todos eles. E por isso é que estão aliados com os comunistas. É a mesma cabeça. Não, talvez estejam aliados com os comunistas ou com os socialistas pela questão da solidariedade. Né? Ah, sim. Os regimes comunistas sempre foram solidários,
comunistas e, sobretudo, islâmicos, são muito solidários com os gays, eles simplesmente os matam. Né? Então você tem uma aliança de acelerados, uma aliança de loucos. Porque você está apoiando aqui o cara que no outro país está te matando. Essa gente não é séria, porra. Agora, insisto na pergunta, você não acha que isso é algo irreversível? É algo que deveria ser abraçado também pelo Bolsonaro, por qualquer governo, porque são lutas legítimas? Bom, você conhece alguma coisa irreversível na história humana? Me cite uma. Na história humana, nada é irreversível. Quando começa a usar isso, é irreversível, isso é uma figura de retórica destinada a intimidar as pessoas e fazer elas aderirem a um treco que elas nem entendem direito. Claro que não é irreversível. Você veja, existe movimento gay no mundo islâmico? Não, começa com o movimento gay e os caras te matam. O mundo islâmico é 1/3 da humanidade. Existe movimento gay no bloco russo-chinês? Não, eles também matam. Que história de irreversível é essa? Isso é uma coisinha que acontece em 2 ou 3 países do Ocidente, os países mais ricos do Ocidente, e é uma certa classe rica que se beneficia disso e se acha muito importante. E acha que as suas preferências sexuais, seus gostinhos sexuais, são superiores a todos os valores morais, religiosos, culturais, filosóficos, etc, etc. É uma presunção louca. O simples deve haver uma política baseada no gosto sexual. Oh, meu Deus do céu, vamos supor que eu gosto de transar com um cachorro. Né? Então vamos fazer um partido político baseado nisso? O que é isso? Isso é uma síntese, é um insulto. O senhor acha que o governo Bolsonaro deveria confrontar esse tipo de movimento de forma corajosa, ainda que nade contra a corrente? O senhor acha que deveria se contrapor a movimentos? É claro que não, é claro que não. É só não ceder às exigências deles quando elas passam do limite do razoável. Por exemplo, eu acho que... quais exigências? Por exemplo, você querer ensinar o homossexualismo nas escolas infantis. Mas isso não existe. Como? É claro... Não. Não venha me dizer que esse negócio de kit gay não existiu. Isso é coisa do Haddad, que é um mentiroso compulsivo. Esse projeto existe. Nós temos o vídeo do secretário-geral do Ministério da Educação defendendo esse projeto. E o Haddad foi o criador da coisa. Mais ainda, este projeto está nos planos da Escola de Frankfurt desde 1940. Eu mesmo fiz um vídeo usando o texto em que o Max Horkheimer defende até o incesto, até as relações incestuosas entre mãe e filho, como meio de derrubar o capitalismo. Esses caras são todos loucos. Mas isso foi classificado aqui amplamente pelas agências de checagem e também pelo TSE como uma fake news. Não. O que eles negaram foi o seguinte, foi que o Haddad defendesse isso no livro dele, o que era realmente errado. Mas acontece que nesse livro ele propõe a estratégia total da Escola de Frankfurt para o Brasil e diz que o PT já está aplicando essa estratégia. Quando você vai ler a estratégia qual é, está lá o incesto. Então, o Haddad está promovendo o incesto, junto com a Escola de Frankfurt. Eu provei isso. Daí mandei um direito de resposta para a Folha, eles mutilaram a minha resposta, não a publicaram, mutilaram do jeito deles. Eles estão mentindo, eles são fake news. Essas agências de checagem é tudo gente deles mesmo, porra. Você confia em Folha de São Paulo? Você confia na Carta Capital, porra? Você está brincando comigo? Você vai confiar no Mino Carta. Você vai confiar no Mino Carta. Pô, você está brincando comigo? Conheço esse homem assim, de velhos carnavais. Isso é apenas um ator. Ele é um cara histriônico, você está entendendo? Isso é só exibição, é só vaidade. Não é uma pessoa de estudo, não é um homem sério. As pessoas não estudam os assuntos seriamente no Brasil. Se apegam a esses chavões, slogans, etc. E acreditam piamente nisso. Se a Folha estivesse segura do que ela fez, ao dizer que era fake news o que eu tinha afirmado, ela teria publicado a minha resposta, em vez de mutilá-la. Falsificou a minha resposta. Se isso é coisa de gente honesta? A Folha sempre foi mentirosa.
É por isso que está caindo. Olha, a Folha hoje vende menos do que na década de 50. E vai acabar essa porcaria. E a Carta Capital que se cuide também. Senão vai perder totalmente sua credibilidade. Eu não estou falando para ferrar com vocês, não. Eu estou ajudando. Vocês têm que tomar consciência, porra. Professor, o senhor acha que o Bolsonaro deve fazer uma revisão na história como ela, a história da ditadura como ela é relatada, contada? Eu não sei se o Bolsonaro deve fazer isso, mas alguém deve fazer. Não, eu não acho bom que o governo faça isso, né? Porque o governo se meteu a fazer esse negócio da Comissão da Verdade e já fez aquela merda. Você vê, nos anos 90, eu fiz várias conferências para instituições militares e mostrava para eles o bando de mentira que a mídia estava contando sobre eles. Cada um é pior que a outra. E eu ia lá com a mentira, a prova de que era mentira, e dizia, vocês têm que se defender, vocês têm que processar esse pessoal. Ninguém processou, deixaram falar. Então, as mentiras ficaram valendo como verdade. Vou te dar um exemplo. Um repórter famoso do Globo, Caco Barcelos. Caco Barcelos inventou uma reportagem de que 2 terroristas que o Exército dizia terem morrido num acidente automobilístico na estrada, tinham, na verdade, sido executados pelo Exército, o qual teria depois forjado um acidente automobilístico. E isso foi transmitido durante uma semana pela Globo, em horário nobre. E depois o Caco Barcelos ganhou 2 prêmios jornalísticos por essa reportagem. Só que é o seguinte, eu fui averiguar a coisa. Então, item 1. A única testemunha que eles apresentavam era um soldado, e esse soldado tinha desertado do Exército 6 meses antes dos acontecimentos. Portanto, ele não presenciou nada, ele não estava lá. Segundo lugar, a data que eles davam do falecimento dos 2 supostamente assassinados era falsa, porque no livro de memórias do Jacó Gorender, ele contava que os 2 tinham participado de um assalto a banco junto com ele 3 meses depois. Terceiro, nas fotos que se mostravam ali do acidente, você via, assim, num carro Volkswagen, bateu na rabeira de um caminhão, e segundo o Caco Barcelos, os 2 foram postos mortos dentro do carro. Só que você via a marca do pneu freando no chão. Isso quer dizer, os mortos acordaram, pisaram no freio e depois voltaram a morrer. Tudo isso é uma palhaçada. Isso é um crime que fizeram. Agora, eu alertei, mostrei isso para os militares e os caras cagões que fizeram nada. O senhor acha que não houve tortura, por exemplo? Claro que houve, mas em quantidade muito menor. Eu vou te dizer por quê, até por experiência pessoal. Vou lhe contar uma coisa. Eu tive uma contraparente que foi presa por conta de atividades que nem eram dela, mas do marido. E no partido inteiro, todo o pessoal de esquerda dizia, não, ela foi tão torturada que ela perdeu um rim. Eu ouvi essa história umas 200 vezes. Só que é o seguinte, eu fui a última pessoa que a viu na véspera de ser presa. E fui a primeira que a viu quando ela saiu, porque eu fui buscá-la na cadeia. Ela estava muito melhor do que quando entrou. Estava forte, saudável, bem alimentada, não tinha perdido rim nenhum. Então eu vi, opa, peraí, essa história de tortura estão muito mal contada. Em primeiro lugar, porque as testemunhas de tortura são assim, um comunista testemunha em favor do outro, o outro testemunha em favor do um. Não há porra de um exame de corpo de delito. Me mostra assim, os horrores que se contavam, me mostre um dedo cortado, me mostra um olho furado, me mostra um osso quebrado, nada, nunca. Portanto, é claro que houve alguma tortura. A foto do suicídio do Herzog. Ah, Herzog fala muito bem. Você sabe o que o Herzog era? O Herzog era um agente do serviço secreto inglês. Isso foi contado pelo próprio cônsul da Inglaterra ao então governador Paulo Egídio Martins. Então, quem matou o Herzog? Eu sei quem matou. Não foi milico, não. E o que o senhor acha quando o senhor vê, por exemplo, o Bolsonaro homenageando o brilhante Ustra no impeachment da Dilma? O que eu vi ele fazer foi... O que eu vi ele fazer foi negar que o brilhante Ustra fosse culpado do crime de tortura.
Então, ele está defendendo o cara de uma acusação. Ele não... Agora, desde quando você negar que um sujeito é culpado de um crime é fazer apologia desse crime? Eu não vi o Bolsonaro fazer apologia de tortura nenhuma. Eu vi ele defender a memória de um amigo dele. Se o Brilhante Ustra foi torturador ou não, se a acusação era verdadeira ou falsa, como diz o Bolsonaro, eu não sei. Eu não estudei o assunto suficientemente, mas eu sei o seguinte: todo mundo tem direito de ser defendido de uma acusação, inclusive depois de morto. Então, isso não é apologia da tortura de maneira alguma. Mas esse pessoal de mídia faz cada jogo de palavra que é absolutamente psicótico. O senhor acha que é justificável o uso da tortura para obter informação em determinadas circunstâncias? Olha, meu filho, eu vou contar uma coisa para você. Eu tenho 50 anos de estudos filosóficos e essa pergunta deve ser a pergunta que eu mais odeio. Eu odeio o estudo do dever ser. Eu me interesso pelo ser, pelo que acontece. Eu não estou aqui para prescrever regra de moral para ninguém, você está entendendo? Eu não sei. Eu sei o seguinte: todos os exércitos do mundo algum dia usaram tortura. E muitos governos usaram. Então, eu aqui vou dizer, a vocês todos não devem fazer isso. Eu não sei. Eu não faria jamais. Eu não faria jamais, não seria cúmplice disso aí. E se eu pudesse combater, ia combater, claro. Professor, para terminar, hoje eu vi, curiosamente, eu tinha pedido a ajuda do Felipe e do pessoal da editora para contatá-lo, mas hoje, depois disso, eu vi hoje a notícia de que existe uma conversa, talvez o senhor possa vir a ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Fui eu que inventei isso. Foi você mesmo que se ofereceu? Não me ofereci, não me considero a pessoa mais qualificada. Apenas, como estavam me oferecendo vários cargos, eu disse, o único cargo que eu aceitaria se me oferecer seria esse. Por quê? Porque nos outros eu não ia poder fazer nada. Eu ia chegar no Ministério da Educação, os funcionários iam me fazer de idiota. No Ministério da Cultura, a mesma coisa. Mas... O senhor foi cotado para ambos? Sim, o Bolsonaro, antes mesmo da eleição, já dizia, o Olavo vai ser meu ministro da Educação, ministro da Cultura. Falou isso várias vezes. Ele falou, juntar, o Eduardo Bolsonaro... o Eduardo Bolsonaro falou, todos eles falaram. E eu falei, não vou aceitar, porque eu não tenho... Primeiro que eu não tenho competência para isso. Eu nunca entrei no Ministério da Educação, não sei onde fica, porra. Então, para você ser ministro de alguma coisa, não basta você conhecer o assunto. Você precisa conhecer o ministério, o órgão, o seu funcionamento, os seus funcionários. Eu não conheço nada disso. Então eu ia chegar lá e ia ser um palpiteiro idiota. Eu não quero ser isso. Agora, se eu fosse embaixador, eu saberia negociar acordos bons para o Brasil. Mesmo porque eu tenho uma perspectiva assim, geopolítica mais ampla e tenho o que conversar com o Donald Trump e com o seu secretário de Estado sobre isso. Eu tenho uma compreensão disso. Às vezes, cá entre nós, mais profunda que a deles. Só fala Steve Bannon, etc. Não. Tem coisa que eu entendo e o Steve Bannon não entende. Eu estou estudando... Veja, o Steve Bannon é mais novo que eu. Estou estudando isso há mais de 50 anos, pô. Então, você leu o meu debate com o professor Alexandre Duguin? Não. Leia isso para você entender. Sei que o pessoal fala de fascismo. Olha, quer um fascista de verdade? Eu tive um debate com ele. O Duguin é um fascista de verdade. Não de mentirinha, que nesses que o pessoal inventa no Brasil. Como é que você classificaria o Bolsonaro? Olha... Extrema-direita? Olha, também é outra coisa. Esse negócio de classificar as coisas pelo extremo e moderado, isso aí é um absurdo. Porque você está raciocinando como se fosse mecânica dos fluidos, você está entendendo? Essa é uma analogia, uma metáfora, não é um conceito científico. Extrema-direita não é um conceito científico. Eu odeio gente que usa termos de ciência política como insulto. Ou gente que apela a essas figuras de linguagem, fingindo que são conceitos descritivos apropriados quando não são. O Bolsonaro, vamos dizer, não vejo como colocar numa escala de extrema esquerda até a extrema direita. Não vejo, isso não tem o menor sentido. E é o seguinte, o Bolsonaro é um cara que confia no Brasil, ele é um cara que confia no império das leis e é um cara que confia na aplicação das leis. Isso é tudo. Então você pode dizer, é mentalidade policial. Fala, de fato, é mentalidade policial, mas o que o Brasil mais precisa no momento é polícia, porque tem criminoso demais. E ele aplica, o polícia que aplica as leis,
É um fascista? É um nazista? É um comunista? Não, porque as leis são aplicadas nas democracias, no fascismo, no comunismo, na puta que eu pariu. Né? Você vê, Lenin acabou com a delinquência juvenil na Rússia, matando todos. Isso não é um bom método, é? Mas você atirar num sujeito que está armado cometendo crime, às vezes é a única solução que tem. Né? Você não vai pegar o bandido armado e ficar discutindo o Código Penal com ele, né? Ou discutindo ética. Aí tem que ser na bala mesmo, não tem outro jeito. Então, ele é um cara que confia na ação punitiva, repressiva e punitiva da polícia nos casos previstos em lei. Isso é tudo o que ele quer. Isso é fascismo? Então, a resposta é: fascismo é o cu da sua mãe, porra. Os caras que usam esse termo não sabem o que é fascismo. Eles nunca leram uma linha de Benito Mussolini, meu Deus do céu. E se você falar dos grandes teóricos do fascismo, né? Corradini, Alfredo Rocco, eles nunca ouviram falar, porra. Então, como é que pode discutir com o ignorante? Eu perguntei, assim, desse espectro aí, do rótulo aí de Bolsonaro, até me lembrando da declaração da Le Pen, da Marine Le Pen, né? Colocando o Bolsonaro como as opiniões morais dele, digamos assim, seriam incompatíveis com ela, né? Então, a Marine Le Pen, que é a Marine Le Pen? Marine Le Pen é aliada do Putin e do Dugin. Ela é a linha fascista realmente. Então acabaram até elegendo o tal do Macron, por assim como dizer, dos males o menor. Vamos eleger esse bostinho aí. Pelo menos ele não está aliado com a Rússia. Por quê? A Rússia detém o monopólio do gás que vai para a Europa Ocidental. Se encher o saco da Rússia, ela fecha o gás e todo mundo morre de fome. E a Marine Le Pen trabalha para isto. O poder e o russo, que é realmente fascista. Não é comunista mais. É fascista, nacionalista e imperialista. Só que o pessoal não sabe, porra. Eu digo, o único antifascista que tem nesta merda sou eu. Porque eu sei o que é o fascismo. E eu sei o que eu estou combatendo. Ô, professor, o governo Bolsonaro promete ser um governo neoliberal. Isso não deu certo em lugar nenhum. O senhor acha que isso pode dar certo no Brasil? Olha, eu escrevi um artigo muito tempo atrás, na revista Época, chamado Longe de Berlim, Fora do Mundo. Então, era assim, comentava a revolta esquerdista contra o neoliberalismo. O neoliberalismo era representado pelo G8, né? Então, estava lá o G8 reunido, traçando os planos neoliberais. Todos os 8 eram esquerdistas. Inclusive o nosso aqui, o Fernando Henrique. Então, esse negócio de neoliberalismo é uma bolha de sabão que inventaram, tá certo? Para uma ala da esquerda combater a outra, com a qual, no fundo, ela está aliada, e as duas subirem junto ao poder. Que é exatamente o que aconteceu no Brasil. Neoliberalismo não é um conceito descritivo apropriado, é um rótulo de propaganda. Agora, o que não deu certo no mundo, nunca, foi o regime estatizante. A não ser, onde dá certo? O regime estatizante dá certo nas circunstâncias em que ele deu certo na Itália fascista e na Alemanha nazista, que são circunstâncias de guerra. Eles estão preparando uma guerra, então eles militarizam a sociedade inteira, e daí o governo, junto com meia dúzia de grandes empresas, manda em tudo. Isso dá certo, mas termina numa tragédia, você sabe perfeitamente disso. Então, fora disso, o que dá certo? É o bom e velho liberalismo, não neoliberalismo. Bom e velho liberalismo. É a economia, vamos dizer, onde você deixa a sociedade ela mesma inventar suas soluções na máxima medida possível, reduzindo o papel do Estado em papel base de segurança, proteção do território, etc., etc., e de vez em quando uma ajuda quando a iniciativa privada não consegue resolver um problema. Nós sabemos que no Brasil existe capitalismo graças ao governo. Você sabe como é que foi isso, né? O senhor acha que isso tem alguma chance de prosperar num país que há
3 gerações atrás, abandonou os escravos à própria sorte depois da abolição da escravatura? Um país o país abandonou os escravos à sua própria sorte, assim, não havia indústria, não havia emprego. Olha, a libertação dos escravos foi no fim do século XIX. Qual foi o primeiro surto industrial no Brasil? 30 e tantos anos depois. Então é por isso que tinha muitos escravos que não queriam ir embora da fazenda. Falaram, eu saio daqui e vou para onde? Vou para o buraco. Né? E vão morar em favela. Sabe que favela queria dizer barraco de papelão. Ou seja, os caras saíram da fazenda para morrer de fome. Então, mas a consequência disso hoje... Não foi culpa de ninguém, você está entendendo? Não resolveu esse problema. Não foi culpa de ninguém. O Estado fraco é solução para isso, Olavo? O que você quer dizer com o Estado fraco? O Estado que interfere menos... não provê condições de equalizar isso melhor, de atacar o problema da desigualdade com intervenções que no Brasil, os termos Estado fraco e Estado forte são usados de maneira invertida. Porque eles chamam de Estado forte o Estado que carrega todos os deveres nas suas costas. Isso é claro que enfraquece o Estado. O Estado tem que usar o poder e a criatividade da sociedade. Está entendendo? Ele não tem que, vamos dizer, se sobrecarregar de todos os problemas e dar todas as soluções, porque isso o estrangula. O Estado se torna impotente porque ele tem problemas demais para resolver e recursos de menos. Você tem que graduar a intervenção do Estado pelas possibilidades reais do Estado. Senão, o que você faz? Vamos assumir mais responsabilidade. Não temos dinheiro, então temos que arrancar mais dinheiro do povo. Olha, aquele professor Pierluigi Piazzi, ele dizia o seguinte, a manutenção de um único estudante brasileiro numa escola estatal custa 3 vezes a mensalidade de uma escola privada. Então isso, a educação é o direito de todos, vamos dar a educação para todos. Só que você não tem dinheiro para isso, então você precisa arrancar o dinheiro do povo para fazer isso. Então é uma questão de bom senso, ver nós temos dinheiro para fazer o quê? Então o Estado assumir deveres na proporção dos seus recursos verdadeiros. É uma coisa muito simples. Ou seja, é a velha fórmula do Marco Túlio Cícero, né? O Estado não gastar mais dinheiro do que tem, porque senão ele vai ter que tomar o dinheiro de alguém. Ô, professor, para finalizar, queria que o senhor me dissesse o que o senhor achou ali quando, no dia que o Bolsonaro ganhou a eleição, no segundo turno, a primeira ação que nós brasileiros pudemos assistir aquele dia foi uma oração puxada pelo Magno Malta. O que o senhor acha disso, o senhor que é um entusiasta desse governo? Eu não conheço direito o Magno Malta, não tenho nada contra ele nem a favor dele. E eu não sou protestante, eu não sou evangélico, eu sou católico, apostólico, romano e não gosto muito da reforma protestante. Mas, se o sujeito se ofereceu para orar para Deus, o que eu posso ter contra isso? Se ele saísse, mexendo no pinto dos deputados, seria mais digno, mais honroso? Não, você poderia ter contra isso, por exemplo, eu pensando com a sua cabeça, tá certo? Você poderia ter contra isso algo que você sentisse que é um ataque à liberdade daqueles que são ateus, por exemplo. Por que os sujeitos... que são católicos, um momento. Está lá o protestante rezando. Isso é um ataque a mim, que sou católico? Não, deixa ele rezar, ué. Como é que um sujeito rezar... Se ele não é o seu presidente, eu concordo. Como é que um sujeito rezar pode ser uma repressão à ideia de quem quer que seja? Isso é inteiramente absurdo, isso é histeria. É se fazer de autovitimização histérica. Que é um truque que esse pessoal comunista usa o tempo todo, porra. Não, você pode ter a compreensão de que as igrejas evangélicas não têm um bom papel, não cumprem um bom papel na sociedade brasileira. E um grupo pode raciocinar dessa maneira e assim se sentir aviltado, né, por uma quem cumpre um bom papel é o PT, é o Comando Vermelho, é o PCC, é as Farc.
Isso aí é um bom papel. Agora, o Magno Malta, que é o ruim, ele chega lá e reza um Pai Nosso, porra. Os outros pessoal estão inundando o Brasil de cocaína. As Farc têm um monopólio, praticamente, da distribuição de cocaína no Brasil. Estão matando o brasileiro um atrás do outro. E daí, isso tudo é bom. Agora daí vem um homem e reza um Pai Nosso. Que criminoso. Pô, para um pouco para pensar, pô. Eu sei que esse meio jornalístico, as pessoas tanto repetem as mesmas coisas que elas começam a parecer naturais. Eu já vivi nesse meio, eu sei, é um negócio auto-hipnótico que não para. E você, como todos os membros da sua redação, cai nessa, porra. Vocês não analisam os fatos. Vocês não conhecem os fatos, vocês conhecem só conversa mole. Se intoxicam de conversa mole, né? Esse é o problema. Professor, então, é isso. Você está em conversações diárias com o Bolsonaro? Como é que tem sido nunca. Sua relação com ele? Eu estou falando, eu conversei com o Bolsonaro 2 vezes na vida. Né? E com o filho dele, Eduardo, mais 2. Né? E com o Carlos, mais um, o Flávio, que veio aqui trazer uma condecoração. Isto foi tudo. O resto é o seguinte, eles leem os meus livros, tinham lá as conclusões que querem. Eu acho que entendem bem, porque eu não me esqueço de ser um autor mal compreendido por quem me lê. Tem gente que não entende nada porque não leu nada. Leu lá 2 posts do Facebook e sai falando do pensamento do Olavo de Carvalho. Tirando esses que são charlatães, em geral o pessoal me entende bem. Então, o Bolsonaro está seguindo as minhas lições do jeito que ele as entende. Eu nunca parei para conferir como é que ele estava entendendo. Tá entendendo? Olha aqui, eu não estou dirigindo bosta nenhuma, tá certo? Eu não faço planos para nenhum partido político, para nenhum governo. Eu faço análise de situações reais. Eu não sou um homem do dever ser, eu sou um homem do ser. Você está entendendo? Pode ler tudo que eu escrevi. A parte prescritiva ou normativa é ínfima ou inexistente. E outra coisa, eu também não tenho linhas gerais planos gerais para o mundo, para um Brasil melhor. Não tenho nada disso. Eu me limito a analisar situações específicas que eu conheça. Olha, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou praticando a vida intelectual como ela deve ser. Eu tenho consciência dos deveres da vida intelectual que ninguém mais tem. Perfeito. Professor, quero te agradecer a sua entrevista. Eu gravei para que a gente seja fiel às suas palavras, às suas ideias, como você manifestou, né, através do Felipe, né, essa preocupação, seremos fidedignos aqui às suas palavras, pode ficar tranquilo, e te agradeço muito a oportunidade dessa conversa. Eu que agradeço, vocês da Carta Capital estão melhorando, estão querendo me ouvir. Deveria ter ouvido muito antes, teriam se poupado muitas vergonhas que vocês passaram, né? Mas agora decidiram ouvir, eu não tenho nada contra vocês, eu estou aqui para ajudar, cara, você não está entendendo ainda? Ajudar quem? Ajudar quem me peça. O senhor não tem medo desse governo composto por Magnus Maltas te fazerem sentir vergonha? Ou você não sente assim que não tem nenhum compromisso? Se tiver que passar vergonha, vai ser... Quem vai passar é o Bolsonaro, eu não tenho nada com isso. Não é assim. É mais por não é assim que eu penso. Em primeiro lugar, eu não pertenço à direita brasileira. Eu não só não sou ideólogo dela, como nem pertenço a ela. Não tenho nada a ver com nenhuma organização de direita. Eu apenas quis que uma direita existisse porque eu fiquei com o saco cheio de viver num país que só tinha esquerda. Então eu falei, bom, vamos forçar para que ela exista. Ela existiu e ela cresceu para caralho e acabou tomando o governo. Ótimo. Democracia exige isso, né? O que vai ser daqui para dentro, eu não sei. 13 anos. 13 anos? Perfeito. E é na Virgínia que o senhor mora? Na Virgínia. Perfeito. O senhor tá em que cidade aí? Eu estou aqui em Richmond, mas é periferia de Richmond, né? Certo. Eu moro em Richmond, mas é na área rural. Eu moro em Richmond, mas é na área rural, não no centro da cidade ali. Certo, o senhor está na área rural, então. Perfeito. Uma última pergunta que eu acho que não pode faltar, porque o senhor está aí, tá? Me desculpa, uma última questão. O senhor acha realmente que armar os brasileiros
é uma solução para a nossa segurança pública, em vista do que o senhor vê aí, os massacres que acontecem aí? O senhor ainda acha que tem um saldo positivo na relação do americano com a arma? Como é que o senhor Você verá, sabe qual é o estado que tem legislações mais restritivas para armas? Illinois, especialmente a cidade de Chicago. Qual é a cidade mais violenta dos Estados Unidos? Chicago. Sabe qual é o estado que tem mais armas? O estado do Maine. Sabe qual é o estado que tem menos crimes? O Maine. Precisa dizer mais alguma coisa? Agora, eu não acho que espalhar arma para todo mundo seja resolver o problema da segurança do público. Eu acho que o sujeito se armar é uma solução para a proteção dele. Porque quando eu morava no Brasil, perto do Duque de Caxias, eu já tive minha casa invadida e se eu não estivesse armado, eu estaria morto. Então, para mim, quebrou o meu galho. Agora, o senhor atirou? Não foi nem preciso. Os caras viram que eu estava numa posição onde eles... A minha posição era tão vantagem que eu podia acertar eles não poderiam acertar em mim. Então foram embora, pô. Daí avisei a polícia levou 1h30 para chegar. Quando chegou, os caras estavam já em Mato Grosso do Sul. Né? Então, a arma é um bom elemento de defesa. Não só contra assalto, essa coisa toda, homicídio, mas também contra animais. A região que eu moro, de vez em quando aparece um urso por aí. Eu vou deixar o urso comer alguém da minha família, ou mesmo comer o meu cachorro? Eu não, passo fogo no bicho, porra. Tá certo. Professor, muitíssimo obrigado, então. Obrigado eu. Tudo de bom. Quando a reportagem sair, eu lhe envio um link por aqui mesmo, pelo Skype, tá bom? Tá muito bom. Não vai dizer que eu sou fascista, filha da puta, assassino, matador de criancinha, por favor. Não direi isso, pode deixar. Tá bom. Um abraço, boa sorte para você, para todo mundo aí. Um abraço. Tchau. Aquela hora que você jogou merda no carta, foi demais. Nós se diverte, né? Você acredita no Mino Carta, puta merda. No patrão deles, começa a falar... Ai. Não é do Mino Carta,